Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu também cumprimento os nossos queridos irmãos internautas que cultuam juntamente conosco nesta noite. Eu confesso para os irmãos que eu já estava ali perdendo a voz e poderia ter tomado 10 copos de água, que eu subiria aqui com o mesmo tremor e o mesmo temor que eu estou neste momento. E agradecer também ao nosso pastor Robson, pastor presidente, que confiou este altar, ao pastor João Paulo, pastor local, e aos demais obreiros, que Deus os abençoe. E eu convido toda a igreja e os irmãos em casa a abrir as vossas Bíblias em 2 Reis 4, versículo de número 15. Há alguns dias eu já tinha recebido o convite e eu confesso que eu não acreditei. E até hoje eu não estava acreditando. E aí, hoje, durante a tarde, a Nicole foi lá em casa e ela falou assim: é você que vai pregar hoje? Eu falei assim: então sou eu mesmo. Não vai ter para onde fugir, né? E aí eu ainda esperei ali um pouquinho e eu falei: se a pessoa falar o meu nome, eu subo. Né? Porque para falar do amor de Deus não é falar palavras de nós mesmos, mas falar o que Ele nos põe a falar, o que Ele ministra ao nosso coração. E o que Deus ministrou no meu coração eu quero passar para a igreja, que é em 2 Reis 4:15, que diz o seguinte: então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a sua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E, de repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo, então, pegou o menino e levou-o até a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E ela o chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Aleluias. O 24. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu filho e com o seu marido? E ela respondeu a Geazi: vai tudo bem. Aleluias. Quando eu procurando mensagens na Bíblia, e eu falei: Senhor, é quinta-feira que só mulheres pregam, e tem tantas mulheres na Bíblia que eu gostaria de falar, testemunhos fortíssimos de aprendizado para a nossa vida, como Ana, que chorou aos pés do Senhor, e Deus realizou os sonhos dela. Senhor, eu também queria falar sobre Débora, porque nós estamos em um tempo que Deus está levantando Déboras para poder propagar o nome do Senhor. Deus está levantando uma geração de mulheres que tenha a certeza de quem ela serve e quer mostrar isso ao mundo. Só que o Senhor, Ele falou mais forte ao meu coração
quando ele disse assim: não é por nomes. E eu fiquei: Senhor, não é por nomes. E aí essa passagem veio ao meu coração, porque no decorrer do texto nós só lemos a mulher sunamita. Então aquela mulher, e a mulher foi ao encontro do profeta Eliseu. Não é citado na Bíblia o nome desta mulher. Em momento nenhum você pode ler o texto inteiro, como eu fiz, e não encontrei. Você não vai achar o nome dela. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela não foi conhecida por nós pelo nome que ela trazia. Essa mulher, ela não é conhecida por nós, e o testemunho dela não foi colocado na Bíblia pela força que o nome dela tinha, ou pela força que o nome da família que ela veio tinha. Essa mulher, ela é mencionada na Bíblia porque ela foi uma mulher de atitude. Atitude que talvez nós mulheres que estamos aqui, e você que está nos ouvindo, talvez não teria. A Bíblia ela nos conta que o profeta Eliseu passava na cidade de Sunem, e toda vez que ela via aquele profeta passar, ela o convidava para ir na sua casa. E ela convidava ele para tomar um lanche, para almoçar, porque ela tinha um interesse de ter um relacionamento com aquele homem de Deus, como ela o reconheceu. Porque Eliseu, ele não foi reconhecido pelo nome dele. Ele foi reconhecido porque ele era um santo homem de Deus. E não é por ele que ele foi reconhecido, mas sim pela fonte que o abastecia. O seu glória foi fraco, então assista as lives no sábado. Porque sábado o Everson falou que nós devemos ser reconhecidos pela fonte que nos sustenta. E Eliseu, ele foi reconhecido pela fonte que o sustentava, que era o nosso Deus. Então aquela mulher convidava sempre Eliseu a ir na sua casa, porque ela queria algo mais próximo com ele. E certo dia ela chegou ao seu marido e disse: olha, nós vamos fazer um quarto junto ao muro, para sempre que o profeta Eliseu vir a Sunem, nós o convidarmos para ele ficar na nossa casa. E aí, talvez o marido dela no momento não entendeu, mas também não se preocupou, porque a Bíblia ela nos fala que ela era uma mulher muito rica. E se ela era uma mulher muito rica, automaticamente o seu esposo também era muito rico. E aí, ela fez um quarto. E quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a imaginar o prazer que ela estava tendo em fazer aquele quarto. E aí ela começou a montar: olha, ali eu vou colocar uma cama, aqui eu vou colocar uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E aí eu fui parar para analisar. Se ela era uma mulher rica, ela poderia muito bem fazer uma casa ou comprar uma casa, quem sabe. Mas a intenção dela foi muito além. Nós estamos num ano de multiplicação e frutificação. Só que essa mulher, ela plantou sem ao menos ter um interesse em colher. Ela somente queria ter aquele homem por perto. Ela só queria ter Deus por perto dela. Porque o profeta naquela época, ele era a boca de Deus. Então ele representava Deus na terra. E eu acredito que quando ela estava montando aquele quarto, ela, na inocência ou sendo usada por Deus, ela colocou uma cama. Só que aí eu fui parar para analisar. E aí eu olhei na minha Bíblia e ela estava escrito assim, que o quarto que foi feito, ele foi feito junto ao muro. O muro, ele é o que protege uma casa de chuvas. Ele é o que protege uma casa de ventos. E aí eu comecei a trazer para o mundo espiritual. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Talvez você está aí sem um muro por perto, mas o Senhor está dizendo: olha, construa um muro, porque não há tempestades que vai fazer ultrapassar a eles chegar até você. E aí a atitude que aquela mulher teve em fazer um quarto, eu comecei a imaginar,
quando nós queremos ter um relacionamento com alguém, nós preparamos o ambiente para que ela se sinta à vontade. Então, automaticamente, quando aquela mulher começou a fazer aquele quarto para o profeta Eliseu, eu acho que ela pensou assim: eu vou fazer este quarto porque quem vai ficar aqui é o homem de Deus. Ele é a representação de Deus aqui na terra. E aí ela começou a fazer o quarto. E quando se fala em quarto, se fala em intimidade com Deus. E o Everson falou algo interessante aqui, pouco antes de subir, que o Senhor, Ele nos diz em Mateus 6:6, que Ele diz assim, ó: quando quiseres falar com o Senhor teu Deus, entre para o seu quarto, feche a porta e fale com o seu Deus que está em secreto. É dentro de um quarto que você consegue jogar todas as suas ansiedades no altar. É dentro do seu quarto que você consegue jogar as suas aflições aos pés do único que pode te ajudar. E acredito que enquanto aquela mulher estava dentro daquele quarto, ela começou a sentir Deus ali. E ela falou: vou colocar uma cama. E cama na Bíblia é a representação de descanso. Todos nós pensamos em quando vamos descansar: olha, eu vou tirar o dia para me deitar na minha cama, me cobrir, ficar quentinho. É só isso que nós pensamos. E acredito que foi a intenção dessa mulher quando ela colocou aquela cama naquele quarto. Foi simplesmente para o profeta Eliseu descansar. Só que quando eu e você entramos no nosso quarto de guerra, Deus está querendo dizer: olha, você entrou aqui, você jogou a sua ansiedade sobre o altar do Senhor, então pode deitar nessa cama e descanse, porque o seu problema eu estou cuidando. Aleluia! E aí ela foi montando o quarto, foi montando, e deixou o quarto no jeito para o profeta. E aí o profeta Eliseu ficou tão agradecido, que ele chamou Geazi e disse assim: ô Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? E aí ele disse: olha, ela não tem filhos. Só que quando eu disse que ela plantou sem ter nenhum interesse em colher, porque nós somos assim, quando nós plantamos, automaticamente nós queremos colher. Se nós plantamos uma árvore de maçã, nós queremos colher a maçã, porque é a lei da semeadura. O que plantamos, nós colhemos. Só que essa mulher, ela foi diferente. Ela agiu diferente. Ela plantou só porque ela queria ter Deus por perto, mas automaticamente Deus fez com que ela colhesse o que ela plantou. E aí a Bíblia é clara ao nos dizer que ela disse para o profeta: ei profeta, não mintas a mim. Talvez chegou naquela mulher milhares de pessoas, milhares de irmãos ou conhecidos, e disse a ela: olha, você vai gerar um filho. E os anos foi passando, e isso não acontecia. Só que a diferença é que quem estava falando não era um homem qualquer. Quem estava falando ali para aquela mulher não era uma mulher qualquer, um vizinho. Quem estava falando era um santo homem de Deus. E quando Deus fala, Ele cumpre tudo aquilo que Ele te promete. Quando Deus fala, você não precisa duvidar. E acredito que neste momento essa mulher duvidou quando ela disse ao profeta para não mentir a ela. E aí a Bíblia fala que pouco tempo depois ela gerou um filho e esse menino cresceu. E aí um certo dia esse menino foi trabalhar com o seu pai. E aí ele sentiu uma dor de cabeça, como foi lido aqui no texto. Então o menino foi levado até a sua mãe. E aí
quando esse menino é levado até a sua mãe, ela coloca ele sobre os seus joelhos. Na minha tradução, diz que colocou ele no colo. Só que eu fui ler na Bíblia do meu esposo em casa e estava escrito: ela colocou-se sobre os seus joelhos e ele morreu ao meio-dia. Então, durante todo este momento, ela estava com os meninos no joelho. Dentro de um quarto é onde você ora. Dentro de um quarto é onde você tem intimidade. A mesma intimidade e o mesmo relacionamento que aquela mulher queria ter com o profeta, homem de Deus, é o mesmo relacionamento, é a mesma intimidade que eu e você devemos ter com o nosso Deus. Aquela mulher, ela pegou o problema dela, que naquele momento ela não via solução, mas ela pegou o problema dela e segurou ele sobre os seus joelhos. E o que é mais lindo dessa história é que quando o menino morreu, ela pegou o menino, subiu com ele e levou para o quarto do profeta Eliseu. O mesmo quarto onde ela montou, acredito eu que com todo carinho, com todo zelo. E aí ela colocou o menino sobre a cama, saiu e fechou a porta. Os problemas às vezes na nossa vida, nós devemos colocar ele dentro de um quarto, no mesmo quarto onde nós lutamos as nossas guerras, e sair e fechar a porta e deixar ele lá. Porque foi isso que essa mulher fez. Ela deixou o seu impossível naquele momento dentro de um quarto fechado. E aí a Bíblia nos conta que ela foi até o seu marido e disse assim: olha, me mande um servo e um jumento, porque eu preciso encontrar com o homem de Deus. Nós precisamos saber a quem nós levamos os nossos problemas. Nós devemos saber em quem eu e você tem crido, meu querido. Talvez o problema está nas suas mãos e você simplesmente, vou deixar ele no quarto, vou sair, vou fechar a porta e vou deixar lá e vou esquecer. Não, sabe por quê? Porque a atitude que essa mulher teve foi de ir atrás do milagre dela. E aí o seu marido questiona e diz assim: ué, mas não é sábado? Hoje não é um dia especial, lua nova? Por que você vai incomodar o profeta Eliseu? Acredito eu que naquele momento, se fosse, irmãos, eu sou mãe, eu não consigo imaginar a ação que eu teria naquele momento ao ver o meu filho morto. E acredito que é o natural. Se aquela mulher talvez tivesse descido e tivesse ido chorar para o seu marido, ela não teria sido julgada, porque é normal você fazer isso. É normal você sentir dor pela perda de alguém e mais ainda pela perda de um filho. Então ela não seria julgada, ela não seria massacrada. Só que aquela mulher, ela foi além. Ela foi uma mulher ousada. Hoje nós, homens e mulheres, devemos ser ousados. Talvez os nossos sonhos estão mortos em cima de uma cama. Talvez a nossa alegria esteja morta em cima de uma cama. Mas eu convido você a nessa noite a sair ao encontro do homem de Deus. Eu convido você a nessa noite a não se preocupar com o que te aflige, mas ir ao encontro do homem de Deus. Aleluia! E ela não contou para o seu marido o que estava acontecendo. E ela simplesmente saiu. Só que ela deu 3 ordens ao servo. E ela disse: olha, me leve, ande e não se
se detenha no caminho. Olha, talvez ela falou assim, pensou, olha, perdi tempo, porque meu marido já começou a questionar. Perdi um tempo ali, o tempo que eu poderia já estar chegando próximo ao homem de Deus, eu perdi. Então, olha, você não olhe para trás, não cumprimenta ninguém. Se alguém falar oi, não vire para o lado, porque muitas das vezes nós estamos indo ao encontro de Deus, só que existem problemas e coisas que tentam desviar a nossa mente, coisas que tentam desviar o nosso olhar de Deus, coisas que o inimigo às vezes coloca no nosso caminho para nos fazer parar. Só que eu te digo nessa noite, não perca tempo olhando para o lado. Talvez você saiu da sua casa hoje depois de um dia cheio de trabalho, depois de um dia atordoado com as crianças em casa, mas você saiu e disse, eu vou para a igreja, eu vou encontrar um homem de Deus, e não vai ter dificuldade que vai tirar a minha atenção. Não vai ter nada que me faça olhar para o lado e perder o meu foco, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Muitas das vezes nós acordamos cedo no domingo, um dia que nomeiam por aí que é o dia de descanso. E aí as pessoas olham você saindo, talvez do seu prédio, da sua casa, e olham assim, este povo é louco, uma hora dessa, saindo de casa. Só que eu te digo uma coisa, para encontrar um homem de Deus, com a fé que aquela mulher teve, não é para pessoas certas, é para pessoas loucas por Jesus como eu e você. Não é para pessoas normais, é para pessoas doidas, indo atrás de um milagre que só você sabe. Talvez as pessoas que te julgam, ela não sabe do que você precisa. Talvez as pessoas que estão ao seu lado, falando para você não ir, ela não sabe da necessidade que tem a sua alma. Só quem sabe disso é você e Deus. E aí no decorrer da história, ela vai tendo atitudes que eu falo assim, Senhor, quem sou eu? Uma mulher que não tem nome, uma mulher que é apenas conhecida pelo seu testemunho de fé e pela atitude de fé que ela teve. Quem sou eu? Talvez muitas pessoas falem assim, nossa, que mãe fria. Essa mulher aí não tem coração de mãe não, né? Porque hoje o julgamento para com o nosso irmão do lado é maior do que o olhar espiritual que você tem que ter na vida dele quando você vê que ele está indo em busca de um milagre. Talvez os questionamentos e os apontamentos falem mais alto do que você querer ajudar aquela pessoa, e por isso ela se calou. E no decorrer do caminho, enquanto ela ia, a Bíblia ela nos conta que Eliseu viu ela de longe. Eliseu avistou e disse, olha, aquela é a sunamita. Vá lá, Geazi, vá ao encontro dela. Vá ao encontro dela e pergunte se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o seu filho, com o seu marido. E acredito eu que quando Geazi foi até aquela mulher e começou a perguntar a ela como estava ela disse, lá vem outro atrapalhar o processo. Eu quero é falar com o homem de Deus. Eu acredito que Deus coloque pessoas na nossa vida para nos ajudar. Eu acredito nisso. Eu também acredito que Deus coloca pessoas espirituais para te ajudar na sua jornada. Eu acredito nisso. Só que naquele momento não era isso que aquela mulher estava precisando. Naquele momento aquela mulher precisava de algo muito além do que eu e você consegue imaginar.
Naquele momento, o filho dela estava morto em cima de uma cama, e ela estava indo ao encontro do único que pode ressuscitar o filho dela. Ela está indo ao encontro não de um homem normal, ela não está indo ao encontro de um homem qualquer. E aí, sabe o que ela respondeu a Geazi? Ela disse: olha, vai tudo bem. Meus irmãos, eu comecei a imaginar o olhar daquela mulher, porque é normal se você caísse e começasse a chorar ali, mas ela aguentou durante todo o percurso sem derramar uma lágrima. E não é frieza não, porque ela sabia em quem ela estava crendo. Ela sabia quem era maior na vida dela. E não seria o homem, não seria o marido, não seria o vizinho que iria poder ajudar ela. Então ela, sem olhar para os lados, acredito eu, e sem parar para qualquer drama ou qualquer escândalo que uma mãe pudesse fazer, ou nós mesmos pudéssemos fazer sobre a morte de um filho, ela não, ela foi até o encontro do homem de Deus. E todas as respostas que ela deu foi: vai tudo bem. Às vezes os nossos problemas não são contados, sabe por quê? Porque nós só contamos para quem pode nos ajudar. Talvez você chegue na igreja, você chora, você se ajoelha e você louva. E às vezes a pessoa chega do seu lado: vai tudo bem, minha irmã? Vai tudo bem. Só que ela não imagina o caco que você está por dentro. Só quem sabe é você, Deus e mais ninguém. Sabe por quê? Porque só você sabe quem pode te ajudar. Só você sabe o Deus que você serve. E naquele momento aquela mulher, ela foi atrás de Eliseu e disse assim: eu te pedi um filho. Porque nós, às vezes, somos tão ingratos que nós perguntamos: Deus, que problema é esse? Deus, onde o Senhor está para me ajudar? Eu não te pedi esse problema, eu não te pedi essa dificuldade. Só que Eliseu, ele disse: olha, Deus não me falou nada. Só que Eliseu, olha, pegue aqui o meu cajado, vá até a casa dessa mulher e coloque esse cajado em cima do menino. Só que algo interessante que me tocou nessa mulher é que, além dela ser uma mulher de atitude, ela era uma mulher mais que ousada na presença do Senhor. Ela não era somente ousada ao ponto de reconhecer um homem de Deus. Ela era ousada a dizer a Eliseu: olha, daqui eu não saio sem a presença de Deus. Daqui eu não saio se você não for comigo. Ali foi onde ela chorou, onde ela se prostrou, e ela disse: olha, eu sei do meu problema, eu sei da minha dificuldade, mas eu agarro na sua mão e você vai comigo até ela, porque eu sei que o Senhor pode resolver. E acredito que naquele momento Geazi, ele foi na frente e aí fez o que Eliseu tinha dito a ele. Só que nada aconteceu. Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós contamos a nossa dificuldade e o nosso problema a alguém que não consegue resolver, nós temos que fazer dois trabalhos.
Um, de contar a essa pessoa, e outro, de falar assim, não, eu vou atrás do homem de Deus, porque só ele que vai poder resolver. Essa mulher, ela não olhou para trás, ela não olhou para os lados, ela seguiu firme no que ela estava querendo. Nós devemos ser firmes naquilo que nós queremos. Toda a história dessa mulher começou com uma atitude. A atitude que ela teve em fazer um quarto e chamar ali a presença de Deus. A segunda atitude que essa mulher teve foi de deixar morto em cima de uma cama todos os seus sonhos, todas as suas vontades e os seus desejos realizados. Ela deixou tudo isso morto dentro de um quarto fechado. A terceira atitude que essa mulher teve foi de ir durante todo o caminho sem chorar, sem olhar para trás, as pessoas falando para parar, as pessoas criticando do outro lado. Mas ela não perdeu o seu tempo, porque nós devemos ser assim. Nós temos que ir avante ao nosso foco e diante os nossos objetivos. E por mais que todo mundo nos critique do lado, nós devemos saber o que nós queremos. E quando Eliseu chegou na casa daquela mulher, ele subiu e viu um menino morto numa cama que era dele, num quarto que foi feito para a presença de Deus, um quarto que foi feito para chamar a presença de Deus, um quarto que foi feito para descansar depois de lutar todas as suas guerras nos joelhos. E acredito eu que quando Eliseu chegou naquele quarto e viu aquele menino morto, a Bíblia ela nos conta que Eliseu, ele orou e deitou sobre o menino. Só que não foi assim que o menino voltou à vida. Eliseu, ele precisou fazer isso 2 vezes. Sabe por quê? Porque às vezes nós oramos com um pensamento imediato para o milagre, porque ainda talvez resta um pouquinho de dúvida no nosso coração, porque nós somos carne e nós somos humanos. Só que Eliseu, ele desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou, orou e fez da mesma forma, deitou sobre o menino. E o menino deu 7 espirros e voltou à vida. Sabe, às vezes os nossos sonhos estão mortos, os nossos problemas, eles nos cobrem de uma maneira que nós não conseguimos ver solução de nenhum lado. Só que hoje, Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui como profeta do Senhor para te dizer: hoje Ele restaura os seus sonhos. Hoje Ele restaura o que está perdido na sua vida. Ele restaura o seu casamento, que para muitos não vão à frente. Ele restaura a saúde, que para muitos estão desenganados dos médicos. Mas é Deus que faz. Aleluia! O momento que Eliseu pegou o menino já vivo e deu àquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi prostrar aos pés do homem de Deus. Quando nós às vezes recebemos o nosso milagre, recebemos a nossa bênção, a primeira atitude que nós temos é obrigada. Só que Deus, Ele não é o nosso empregado para fazer só quando nós oramos. Ele é aquele que, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então quem precisamos dEle somos nós. A atitude que nós devemos ter é se prostrar aos pés dEle, é
se jogar aos pés dele, porque só ele pode nos proporcionar algo que ninguém pode. E já terminando a minha mensagem, o que Deus colocou no meu coração é: saiba a quem você vai recorrer. Eu vou falar de novo, e se você puder, repete comigo. Saiba a quem recorrer. Não recorra a qualquer pessoa. Talvez você saiu da sua casa hoje e no caminho vinha coisas na sua mente: olha, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que pagar isso. Só que você chegou até aqui e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair com a mesma angústia que você aqui entrou. Você não vai sair daqui com seus sonhos mortos da mesma forma que você entrou. Porque o Deus que ressuscita Lázaro, o mesmo Deus que ressuscita os mortos, Ele é o mesmo Deus que está aqui e que fez e que faz na sua vida. E aí você está falando assim: ela começou dizendo que dentro de um quarto nós podemos adorar, nós podemos chamar a presença de Deus, e podemos sim. E aí você diz: então eu estou livre, eu não preciso ir na igreja, porque estamos de quarentena, Covid-19 está por aí. Só que deixa eu te falar uma coisa. Em várias passagens da Bíblia, nos conta que precisou somente de uma atitude. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude em sair da caverna e ir até Jesus. Zaqueu, talvez ele estava na sua casa com todo o seu conforto, mas ele preferiu sair do seu conforto, sair da sua casa, do seu quarto e ir até Jesus. A mulher sunamita, ela era rica, ela estava dentro de uma casa talvez muito confortável, que tinha tudo, que ela nem precisasse sair de casa. Só que ela, ao invés de chorar dentro de um quarto, ela preferiu sair e ir em busca do que ela precisava. E se hoje você está aqui, é porque você sabe do que você precisa. Se hoje você saiu da sua casa, é porque você sabe da necessidade que tem o seu coração. Se você está aqui, é porque você não olhou para o lado quando as pessoas falam para você parar. Se você está aqui, é porque você sabe em que você está crendo. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei fã dessa mulher que não tem o nome mencionado na Bíblia, que não tem de que família que ela veio. Mas eu fiquei fã dela, porque hoje nos falta, sabe o que? Mais atitude. Se você está em busca de uma restauração, se você está em busca de um renovo espiritual, dentro de um quarto fechado você consegue falar com Deus, sim. Dentro de uma casa fechada você consegue chamar a presença de Deus, sim. Mas hoje você está aqui e eu te convido a chamar por Ele, porque Ele não está lá na sua casa como Ele está aqui nessa noite. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Só que a diferença é a atitude que você teve em não ficar no seu conforto. A atitude que você teve é sair do seu conforto, sair do que te agrada, da sua zona tranquila. Você teve a atitude de vir até a casa do Senhor, onde nós encontramos com Ele. Talvez aquela mulher, ela tivesse dito: já morreu, eu vou chorar, vou fazer um escândalo, que eu sei que já morreu e nada vai acontecer. Só que ao contrário dela, só que ao contrário do que nós pensamos que iria prosseguir essa história, foi diferente. Então faça diferente.
Eu tive prazer ao ler essa mensagem. É o mesmo prazer que nós devemos ter. As pessoas, quando souberem da minha e da sua história, a mesma ousadia que as pessoas vão dizer: olha, aquela mulher ali é ousada, olha, aquele homem ali é ousado. Sabe por quê? Porque estava tudo morto na casa dela, mas ela saiu sem derramar uma lágrima e foi ao encontro do único que pode ajudar. Aleluias. Até onde você está disposto a ir em busca do seu milagre? Qual que é a sua disposição nessa noite para ter Deus por perto? Você está disposto a somente ficar num quarto fechado, onde você sabe que Ele vai lá porque Ele vai? Se você pedir de todo o seu coração, Ele vai. Ou você está disposto a sair da sua zona de conforto e ir ao encontro dEle? Ir ao encontro dEle não é somente você dizer assim: eu vou porque Ele pode. Mas é você dizer: eu sou dependente de um Deus que faz o impossível na minha vida. Eu sou dependente de um Deus que me pega no colo e cuida de mim e ainda diz: descansa, porque eu estou no controle de tudo. E que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Da atitude que essa mulher de Sunem teve, é a mesma atitude que nós devemos ter. Quando o nosso propósito é maior, quando a nossa intenção é maior do que nós pensamos. Porque o impossível, Ele faz sim. Só que a atitude que nós devemos ter é o que vai nos reconhecer lá na frente, quando alguém contar o nosso testemunho. Aleluias. E neste momento eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.